Vovó Mary, a respeitada presidente do império da família Johnson, esteve fora por 3 meses. Durante esse tempo, ela pensou profundamente sobre seu neto, Tom Johnson, que estava prestes a assumir como chefe do prestigioso escritório de advocacia da família. Tom, conhecido por sua inteligência e charme, também era famoso por se manter longe dos holofotes. Poucas pessoas tinham visto seu rosto, o que o tornava um mistério mesmo dentro da empresa. No escritório, a equipe estava agitada de empolgação. Sussurros e risadinhas enchiam o ar enquanto os funcionários especulavam sobre a chegada de Tom. Ouvi dizer que ele é tão bonito, disse uma advogada júnior, sua voz mal passando de um sussurro. E Rico, acrescentou outra, com os olhos brilhando. Consegue imaginar ser a pessoa a chamar a atenção dele? Ele é o solteiro mais cobiçado por aí. Apesar da empolgação, ninguém tinha ideia de que Tom logo estaria entre eles, disfarçado. Enquanto isso, vovó Mary tinha seu próprio plano. Em vez de fazer uma grande entrada como a presidente, ela decidiu se infiltrar como uma faxineira idosa. Ela queria ver como as coisas funcionavam na empresa quando ninguém conhecia sua verdadeira identidade. Ela também tinha uma missão secreta: encontrar uma esposa para Tom, alguém que o amasse por quem ele realmente era, não por seu status ou riqueza. Vestida com roupas simples e usando um relógio velho que parecia uma imitação barata, vovó Mary entrou no escritório de advocacia. A maioria das pessoas a ignorou, mas um grupo de funcionárias rapidamente a notou. Quem a deixou entrar? Uma delas zombou, olhando para vovó Mary. Ela está usando aquele relógio falso tentando parecer rica, acrescentou outra, revirando os olhos. Elas riram e apontaram para ela, fazendo comentários rudes em voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Vovó Mary permaneceu quieta a princípio, observando-as com olhos perspicazes. Mas quando uma das mulheres se aproximou e a acusou de querer pertencer à alta classe, a situação se agravou. É apenas um relógio velho, disse vovó Mary calmamente. Por que isso importa para você? Sua resposta não lhes agradou. Uma das mulheres a empurrou levemente, e vovó Mary tropeçou para trás, quase perdendo o equilíbrio. Antes que as coisas pudessem piorar, uma voz cortou o tumulto. Chega! Amélia, uma jovem e bela advogada com traços marcantes, deu um passo à frente. Sua presença imediatamente silenciou a sala. O que vocês estão fazendo? Amélia perguntou ao grupo com firmeza, cruzando os braços. Ela está apenas fazendo o trabalho dela. Vocês não têm coisas melhores para fazer do que intimidar alguém? O grupo de mulheres trocou olhares constrangidos, mas não recuou completamente. Uma delas zombou de Amélia, seu tom pingando sarcasmo. Olha quem fala, disse ela. Não foi você que levou um fora por ser intrometida demais? Não é à toa que está solteira. O maxilar de Amélia se contraiu, mas ela não vacilou. Eu não levei um fora, respondeu ela friamente. Eu o deixei. Não vou tolerar traição por um namorado e certamente não tolero mentirosos. Isso se chama amor próprio. Você deveria tentar um dia. Suas palavras as atingiram, e o grupo de mulheres resmungou entre si. Uma por uma, elas se afastaram, claramente irritadas, mas sem vontade de continuar o confronto. Amélia virou-se para a vovó Mary, sua expressão suavizando. A senhora está bem? Perguntou ela gentilmente. Vovó Mary assentiu, dando a Amélia um pequeno sorriso. Obrigada, querida. Eu agradeço. Não foi nada, disse Amélia, dando de ombros. Me avise se alguém a incomodar de novo. Enquanto Amélia se afastava, os olhos de vovó Mary a seguiram. Um pequeno sorriso conhecedor brincou em seus lábios. Ela tem um bom coração, vovó Mary murmurou para si mesma. Essa é especial. O escritório havia se acalmado após a confusão anterior, e vovó Mary decidiu que era o momento perfeito para abordar Amélia. Ela a encontrou sentada em sua mesa, focada em uma pilha de papéis. Limpando a garganta suavemente, vovó Mary falou. Com licença, querida, posso ter um momento do seu tempo? Amélia levantou o olhar e sorriu calorosamente, reconhecendo a mulher mais velha que havia ajudado mais cedo. Claro, senhora. Como posso ajudá-la? Vovó Mary sentou-se em frente a Amélia, seus olhos perspicazes brilhando de curiosidade. Não pude deixar de ouvir suas colegas mais cedo, começou ela. Parece que você está solteira. Você se importaria de se casar com o meu neto? Amélia piscou, surpresa com a pergunta inesperada. Ela riu educadamente, sem saber se vovó Mary estava falando sério.
É muita gentileza sua sugerir, mas não estou procurando por amor agora. Já tive minha cota de desilusões e acho que estou melhor focando na minha carreira. Vovó Mary inclinou a cabeça. Desilusões? Você é muito jovem para ter passado por tanta dor. Amélia hesitou por um momento, depois suspirou. Muitos homens me decepcionaram. Meu namorado mais recente, que também era colega aqui, me traiu. E não em qualquer lugar. Ele fez isso bem aqui no escritório. Eu peguei em flagrante. Foi humilhante. Os olhos de vovó Mary se estreitaram, sua voz firme. Você tem razão em ser cautelosa, mas posso garantir que meu neto não é nada disso. Ele perdeu ambos os pais em um acidente de carro quando era muito jovem. Eu o criei sozinha, e ele se tornou um ótimo jovem com um coração bondoso. Ele nunca trairia alguém dessa forma. Amélia deu à vovó Mary um sorriso suave, não querendo ofendê-la. É muito doce da sua parte dizer isso. Vou pensar a respeito, disse ela brincando, tentando amenizar a seriedade da conversa. Nesse exato momento, a porta do escritório se abriu e um jovem entrou. A atenção de Amélia foi imediatamente atraída para ele. Ele tinha traços incrivelmente bonitos, maçãs do rosto marcadas, olhos gentis e um comportamento confiante, porém humilde. Ele estava vestido com roupa simples, mas se portava com um ar de elegância discreta. Vovó, disse o jovem, sua voz quente e familiar enquanto se aproximava. Vovó Mary sorriu afetuosamente. Tommy, aí está você. Vem aqui, querido. Amélia congelou por um momento. Vovó? Seria este o neto que ela acabará de ser convidada a considerar? Este é o Tommy, disse vovó Mary, apresentando-o com orgulho. Ele é um novo estagiário aqui no escritório. Tommy sorriu para Amélia, estendendo a mão. Oi, sou Tommy. Prazer em conhecê-la. Amélia apertou sua mão, suas bochechas tingidas com um leve rubor. Sou Amélia, bem-vindo ao escritório. O sorriso de Tommy se alargou. Obrigado. Ouvi dizer que este é um ótimo lugar para aprender, então estou animado para começar. Vovó Mary observou a interação com um sorriso satisfeito, sua mente já fervilhando com planos. Enquanto Amélia voltava ao trabalho, ela não pôde deixar de lançar olhares para Tommy, imaginando como um jovem aparentemente humilde e educado poderia ser parente da mulher que acabará de lhe fazer uma proposta tão incomum. O primeiro dia de Tommy como estagiário começou de forma simples. Sob seu disfarce, ele se misturou perfeitamente com os outros funcionários. Seu jeito descontraído o tornava acessível a todos, exceto por alguns que o desprezavam por sua suposta baixa posição. Através da sutil intervenção da vovó Mary, Tommy foi designado para trabalhar em estreita colaboração com Amélia em um caso. O projeto envolvia a elaboração de argumentos legais para um cliente de alto perfil. Amélia, sendo uma das advogadas mais brilhantes do escritório, foi encarregada, enquanto o papel de Tommy como estagiário era auxiliá-la. Enquanto os dois começavam a trabalhar juntos, Amélia ficou agradavelmente surpresa com a inteligência e a rápida compreensão dos princípios legais de Tommy. Suas percepções eram afiadas e diretas, fazendo-a se perguntar se ele realmente era apenas um estagiário. Você é surpreendentemente bom nisso, disse Amélia, dando-lhe um olhar de aprovação. Tommy riu. Acho que li muitos livros de direito no meu tempo livre. Gosto de aprender com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, como você. Amélia corou levemente, mas sorriu. Obrigada, isso significa muito. Enquanto isso, vovó Mary mantinha um olhar atento à distância. Ela se posicionou onde podia ouvir ocasionalmente suas conversas enquanto fingia limpar. Toda vez que Amélia sorria ou ria de algo que Tommy dizia, o coração de vovó Mary se enchia de orgulho. Eles estão começando a se dar bem, murmurou para si mesma, dando um sorriso astuto enquanto empurrava seu carrinho de limpeza. Mais tarde naquele dia, o telefone de Amélia vibrou enquanto ela finalizava alguns papéis. Era uma ligação de sua mãe. Ela hesitou, mas atendeu com um tom alegre. Oi, mãe, cumprimentou Amélia, tentando parecer casual. Amélia, quando você vai trazer seu namorado para casa? Você prometeu me apresentar ao seu futuro marido em breve, disse sua mãe com entusiasmo. O estômago de Amélia se revirou. Ela não tinha namorado para apresentar e a pressão estava aumentando. Não querendo desapontar sua mãe, ela respondeu nervosamente. Em breve, mãe. Você o conhecerá em breve, eu prometo. Sua mãe suspirou de alegria. Ótimo. Você não está ficando mais jovem, querida.
Eu só quero te ver feliz. Claro, mãe, respondeu Amélia, forçando uma risada. Tenho que voltar ao trabalho agora. Tudo bem, querida. Amélia desligou e expirou profundamente. O que eu vou fazer? Pensou ela. A última coisa que ela queria era mentir para sua mãe, mas a ideia de explicar seu status de solteira parecia insuportável. Enquanto Amélia estava perdida em seus pensamentos, o resto do escritório estava agitado. A notícia havia se espalhado de que Tom Johnson, o herdeiro elusivo e brilhante da fortuna da família Johnson, chegaria em breve para assumir oficialmente o escritório. Você acha que ele vai nos deixar entrar na equipe dele? Um advogado perguntou a outro. Claro que não, Lucy, uma funcionária atrevida e ambiciosa, zombou. Ele só vai escolher os melhores dos melhores. E sejamos honestos, a maioria de vocês não tem chance. A confiança de Lucy vinha de suas próprias ambições de trabalhar diretamente sob Tom Johnson. Ela conhecia sua reputação como um advogado recordista que nunca havia perdido um caso e estava a caminho de se tornar o mais jovem advogado sênior do país. Ela estava determinada a impressioná-lo a qualquer custo. Vendo Amélia voltando para sua mesa, Lucy sorriu com desdém. Ora, se não é a rainha da mediocridade, disse ela em voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Nem pense em tentar entrar na equipe do Sr. Johnson. Ele nunca escolheria alguém como você, uma advogada de classe baixa de uma universidade desconhecida. Amélia parou, seu coração afundando. Já chega, Lucy, disse ela em voz baixa. Ah, estou errada? Lucy continuou zombando. Todo mundo aqui sabe que você não está no nível dele. Por que você não se atém a casos menores e deixa os grandes para aqueles de nós que são realmente qualificados? Antes que Amélia pudesse responder, Tommy se levantou de sua mesa. Já chega, disse ele com firmeza, ficando entre Lucy e Amélia. Lucy ergueu uma sobrancelha, avaliando. E quem você pensa que é, estagiário? Você sequer tem o direito de falar comigo assim? Eu posso ser apenas um estagiário, mas sei que respeito e bondade vão longe, respondeu Tommy calmamente. Amélia é uma advogada fantástica que trabalha mais duro do que qualquer um aqui. Se o Sr. Johnson valoriza o talento, tenho certeza de que ele reconheceria isso nela antes de qualquer outra pessoa. Lucy riu amargamente. Você está defendendo ela? Que fofo, mas você está tão baixo na hierarquia quanto ela. Não entre no meu caminho, estagiário. Tommy não recuou. Talvez eu esteja baixo na hierarquia, mas sei que o tipo de pessoa que tem sucesso é aquela que eleva os outros, não que os derruba. Lucy revirou os olhos e se afastou, resmungando baixo. Amélia, que observava a troca, ficou profundamente comovida com a defesa de Tommy. Ela olhou para ele com nova admiração. Obrigada, disse ela suavemente. Tommy deu de ombros, seu sorriso caloroso retornando. Eu só não gosto de ver pessoas boas sendo tratadas injustamente. Amélia não pôde deixar de sorrir de volta. Seu coração palpitou levemente e pela primeira vez em muito tempo, ela se pegou imaginando se alguém poderia realmente ser diferente dos homens que a haviam machucado antes. Ele não é rico, mas é gentil. Nas semanas seguintes, Tommy e Amélia se aproximaram. Eles trabalharam perfeitamente juntos em casos, muitas vezes ficando até tarde no escritório. Suas risadas compartilhadas e conversas fáceis logo floresceram em algo mais. Tommy, de sua maneira humilde e charmosa, convidou Amélia para um encontro de verdade, e ela hesitou apenas por um momento antes de concordar. À medida que o relacionamento deles se aprofundava, Lucy ficava cada vez mais amarga. Seu ciúme fermentou, e ela começou a tramar maneiras de sabotar Amélia. A chance de Lucy veio quando ela ouviu Amélia conversando com Tommy sobre o romance deles. Determinada a arruiná-lo, Lucy elaborou um plano. Um dia, Lucy orquestrou uma situação para envergonhar Amélia e Tommy. Ela adulterou documentos que Amélia e Tommy deveriam apresentar a um cliente, esperando que o erro os pintasse como incompetentes. No entanto, seu plano falhou quando Tommy rapidamente notou o erro e o corrigiu a tempo. A frustração de Lucy transbordou, mas ela se recusou a desistir. Você teve sorte desta vez, zombou ela de Amélia, mas não pense que não vou te pegar errando de novo. A paciência de Tommy havia se esgotado. Ele não suportava ver Amélia sofrendo bullying constante. Ele decidiu que era a hora de revelar a verdade sobre quem ele era. Parado no meio do escritório, Tommy se dirigiu à sala. Pessoal, escutem, começou ele. Sua voz era firme, mas estável.
Eu não sou apenas um estagiário. Meu nome verdadeiro é Tom Johnson, e estive trabalhando aqui disfarçado para entender como as coisas funcionam neste escritório. A sala ficou em silêncio. Então, uma gargalhada explodiu, liderada por Lucy. Você, Tom Johnson? Disse Lucy entre risadas. Essa é a coisa mais engraçada que ouvi o ano todo. Você acha que somos estúpidos o suficiente para acreditar nisso? Até Amélia parecia atordoada. Ela puxou Tommy de lado e sussurrou com urgência. Tommy, você está tentando arranjar um problema sério? Você pode ser processado por se passar pelo Sr. Johnson. Por favor, pare antes que isso piore. Tommy olhou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de frustração e mágoa. Amélia, estou dizendo a verdade. Eu sou Tom Johnson. Amélia balançou a cabeça. Se o verdadeiro Sr. Johnson descobrir, ele pode arruinar sua vida. Por favor, Tommy, deixe isso pra lá antes que seja tarde demais. A situação piorou quando o ex-namorado de Amélia, Mark, que ainda trabalhava no escritório, decidiu intervir. Ele ouviu a confusão e não resistiu a zombar de Amélia. Uau, Amélia, você realmente sabe escolher, disse Mark com um sorriso sarcástico. Um estagiário pobre fingindo ser Tom Johnson? Isso é um novo nível de baixeza, mesmo para você. O maxilar de Tommy se contraiu, mas ele permaneceu calmo. Mark, você pode me insultar o quanto quiser, mas deixe Amélia fora disso. Oh, olhe para você, retrucou Mark. Tentando bancar o herói? Você não passa de um Zé Ninguém. Um advogado de mentira, um Johnson de mentira. Qual o próximo passo? Tommy endireitou a postura, seus olhos frios. Mark, você passou dos limites. Você não apenas me insultou, mas também tem espalhado mentiras sobre a Amélia. Isso é difamação. E você pode ser processado por isso. Mark zombou. Me processar? Com que dinheiro? Você mal consegue pagar o almoço. Cai na real. Antes que Mark pudesse continuar, a gerente de RH chegou com seguranças. Mark, você está demitido com efeito imediato, anunciou ela. O quê? A expressão presunçosa de Mark desapareceu. Você foi avisado várias vezes sobre seu comportamento e está a gota d'água, disse a gerente de RH. Por favor, recolha suas coisas e saia. Mark virou-se para Tommy e Amélia, o rosto vermelho de fúria. Isso não acabou, cuspiu ele antes de ser escoltado para fora do prédio. Amélia, abalada pelos acontecimentos, puxou Tommy de lado novamente. Tommy, isso está saindo do controle. E se o Mark contar ao verdadeiro Sr. Johnson que você está se passando por ele, você pode perder tudo. Tommy suspirou, sua frustração evidente. Amélia, eu prometo que não estou fingindo. Eu sou Tom Johnson. Amélia mordeu o lábio, dividida entre a incredulidade e a preocupação. Eu não sei como te ajudar, mas quando o Sr. Johnson finalmente chegar, eu falarei com ele. Explicarei tudo e tentarei impedi-lo de te processar. Tommy assentiu, apreciando sua preocupação e entendendo por que ela não acreditava nele. Naquela noite, Tommy ligou para seu secretário de confiança, James. James, preciso que você venha ao escritório amanhã e finja ser eu. Haja como o verdadeiro Tom Johnson. Preciso ver como todos reagem quando pensam que estão conhecendo o CEO. James riu do outro lado da linha. Este é um pedido incomum, senhor, mas eu farei. Estarei aí logo de manhã. Tommy desligou o telefone, determinado a resolver o caos e finalmente revelar sua verdadeira identidade de uma vez por todas. O escritório estava agitado na manhã seguinte, pois a notícia se espalhou de que Tom Johnson, o CEO elusivo e prodígio jurídico, finalmente faria sua grande aparição. Todos se vestiram da melhor forma, determinados a impressioná-lo. Exatamente às 9 horas, James entrou no prédio, exalando confiança. Vestido com um terno elegante e com um ar de autoridade, ele se apresentou como Tom Johnson. A equipe ficou imediatamente maravilhada e Lucy, em particular, se desdobrou para bajulá-lo. Sr. Johnson, Lucy se derreteu, exibindo seu sorriso mais brilhante, é uma honra conhecê-lo. Admiro seu trabalho há anos. James entrou no jogo, assentindo educadamente. Obrigado, estou ansioso para trabalhar com todos vocês. Tommy, enquanto isso, observava tudo de um canto do escritório, fingindo estar ocupado com alguns arquivos. Ele sorriu ao ver o comportamento bajulador de Lucy e a energia nervosa da equipe.
Amélia, no entanto, manteve o foco em seu trabalho, sua graça e profissionalismo habituais se destacando. Tommy não pôde deixar de admirá-la. Enquanto isso, vovó Mary, ainda fingindo ser uma humilde faxineira, assistia ao drama se desenrolar com diversão. Mas seu foco não estava em James ou Lucy. Estava em Amélia. Ela já havia decidido que Amélia era perfeita para Tommy. Ela decidiu que era a hora de intervir. Mais tarde naquela tarde, vovó Mary se aproximou de Amélia, parecendo pálida e frágil. Ela apertou o peito dramaticamente e soltou um suspiro trêmulo. "A senhora está bem?" perguntou Amélia, correndo para o seu lado. "Estou bem, querida", respondeu vovó Mary fracamente. "É que meu coração não é mais o mesmo. Acho que não me resta muito tempo." Os olhos de Amélia se arregalaram de preocupação. "Não diga isso. A senhora consultou um médico?" Vovó Mary balançou a cabeça. "O que eu preciso não pode ser consertado por um médico. Meu único desejo antes de deixar este mundo é ver meu neto casado com uma boa mulher, alguém gentil e forte, alguém como você." O coração de Amélia deu um salto. Mas... Vovó Mary apertou sua mão gentilmente. "Sei que é repentino, mas o Tommy se importa profundamente com você e posso ver que você também se importa com ele. Vocês dois se fariam muito felizes. Por favor, pense nisso." Naquela noite, Amélia sentou-se em seu apartamento, ponderando as palavras de vovó Mary. Ela não podia negar que tinha sentimentos por Tommy. Ele era gentil, solidário e esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Mesmo não sendo rico, ele a fazia se sentir valorizada de uma forma que ninguém mais havia feito. Seu telefone vibrou e ela viu uma mensagem de sua mãe. "Quando você vai trazer seu noivo para casa? Mal posso esperar para conhecê-lo." Amélia suspirou. A pressão constante de sua mãe para se casar aumentava sua crescente incerteza. Casar-se com Tommy resolveria tudo. Ela o amava e ele a amava. Por que não dar um salto de fé? Tommy, sem saber do plano de vovó Mary, também estava pensando em Amélia. Ele havia se apaixonado completamente por ela, mas se preocupava em revelar sua verdadeira identidade. Ela se sentiria traída? Ela o veria de forma diferente? Seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem de vovó Mary. "Venha me ver, é urgente." Quando Tommy chegou ao apartamento de vovó Mary, ela estava deitada no sofá, parecendo excepcionalmente pálida. "Vovó, o que está acontecendo?" perguntou Tommy com pânico na voz. Vovó Mary suspirou dramaticamente. "Tommy, não estou bem. Estive pensando. Você e Amélia deveriam se casar. Ela é perfeita para você. E sei que você sente o mesmo por ela." Tommy pescou. "Casar? Vovó, isso é." Ela já concordou, interrompeu vovó Mary com um sorriso astuto. "Ela disse que pensaria a respeito, mas sei que dirá sim. Não perca tempo, Tommy. A vida é muito curta." No dia seguinte, vovó Mary orquestrou um encontro entre Tommy e Amélia. Ela fingiu estar ainda mais doente, sua condição frágil convencendo ambos de que era urgente. Enquanto eles se sentavam ao lado dela, vovó Mary lhes deu um sorriso fraco. "Vocês dois significam muito para mim", disse ela suavemente. "Sei que é repentino, mas quero ver vocês dois felizes antes que seja tarde demais. Vocês considerariam se casar?" Tommy e Amélia trocaram um olhar. Ambos sentiram uma onda de emoção, amor um pelo outro e preocupação por vovó Mary. Finalmente Amélia falou. "Eu aceito", disse ela, sua voz firme. "Estive pensando. Minha mãe tem me pressionado para me estabelecer. E honestamente, Tommy, eu me apaixonei por você. Não me importo com dinheiro ou status. Você é gentil e atencioso, e isso é tudo o que importa para mim." O coração de Tommy se encheu de emoção. "Amélia, eu sinto mesmo. Farei o que for preciso para te fazer feliz." Vovó Mary sorriu triunfante, seu estado frágil momentaneamente esquecido. "Que notícia maravilhosa! Vamos planejar uma pequena cerimônia imediatamente." Amélia e Tom ergueram o olhar, surpresos com a súbita recuperação de energia da avó. O dia do casamento foi simples, mas sincero. Amélia e Tom trocaram votos em uma pequena cerimônia no cartório local. Amélia usava um vestido branco modesto, sua beleza natural brilhando mais do que qualquer diamante. Tom, em um terno impecável, olhava para ela com uma mistura de amor e nervosismo. Apesar de sua alegria, ele não conseguia afastar o peso de seu segredo.
O pensamento de Amélia descobrindo sua verdadeira identidade como o verdadeiro Tom Johnson e o fato de que ele a havia enganado para se casar o corroía. Vovó Mary, vestida com uma alegre roupa floral, observava o casal com satisfação. Para ela, o plano foi um sucesso. Ela podia ver o amor nos olhos de Amélia e a devoção silenciosa nos de Tom. Após a cerimônia, enquanto estavam sentados juntos em um pequeno jantar comemorativo, Tom se inclinou para perto de sua avó e sussurrou suas preocupações. Vovó, disse ele baixinho, e se Amélia descobrir a verdade? E se ela se sentir traída e decidir me deixar? Eu menti para ela e agora estamos casados. Isso é errado. Vovó Mary deu um tapinha em sua mão, tranquilizando. Tommy, você não a enganou por maldade. Você a ama, e está claro que ela também o ama. Quando chegar a hora, ela entenderá. Boas intenções importam, querido. Não desanime. Tom assentiu, mas a ansiedade permaneceu em seu peito. Ele queria acreditar nas palavras de sua avó, mas não podia ignorar a possibilidade de que Amélia pudesse se sentir magoada e traída quando a verdade viesse à tona. Após o casamento, a vida no escritório tornou-se cada vez mais tensa para Amélia. Embora sua reputação profissional tivesse crescido, o ciúme fermentava entre seus colegas. Lucy, que sempre fora competitiva e invejosa, decidiu tomar uma medida drástica. Numa tarde, durante uma reunião de equipe, Lucy se levantou com uma expressão presunçosa. Tenho algo importante a relatar, anunciou ela, segurando uma pasta. Amélia tem vazado documentos confidenciais para nossos concorrentes. Sussurros de surpresa encheram a sala. Amélia congelou em choque. O quê? Isso não é verdade, exclamou ela. Lucy sorriu. Ah, é mesmo? Porque eu tenho provas bem aqui, disse ela, mostrando que pareciam ser e-mails incriminadores com o nome de Amélia. A sala fervilhava de sussurros enquanto Lucy se deliciava com a atenção. Não podemos ter alguém como ela neste escritório. O Sr. Johnson deveria saber sobre isso imediatamente, acrescentou Lucy, sua voz pingando satisfação. O coração de Amélia disparou. Ela sabia que as acusações eram falsas, mas a suposta evidência era condenatória. Ela sentiu a garganta apertar enquanto o peso da situação a atingia. Tommy, sentado em silêncio em seu disfarce de estagiário, cerrou os punhos sob a mesa. Ele queria se levantar e defender Amélia, mas sua posição como suposto estagiário limitava o que ele podia fazer sem levantar suspeitas. Em vez disso, ele abordou Amélia em particular após a reunião. Eu acredito em você, disse ele suavemente, seus olhos sinceros. O que quer que esteja acontecendo, vamos descobrir. Amélia lhe deu um pequeno sorriso de gratidão, mas seus ombros caíram. Obrigada, Tommy, mas isso é sério. Se as mentiras da Lucy pegarem, minha carreira pode acabar. Tommy estendeu a mão e apertou a dela. Você não está sozinha nisso, prometo que farei tudo o que puder para ajudar. A notícia da acusação rapidamente chegou à vovó Mary, que imediatamente entrou em ação. Sua influência nos bastidores era de longo alcance. Ela discretamente cobrou favores, providenciando para que Amélia tivesse acesso a recursos legais e apoio para combater as falsas alegações. Ao mesmo tempo, vovó Mary mantinha um olhar atento sobre Lucy. Através de sua rede, ela começou a reunir informações que poderiam expor os esquemas de Lucy. Enquanto isso, James, ainda fingindo ser Tom Johnson, foi chamado para uma reunião sobre as acusações contra Amélia. Lucy, confiante de que tinha a atenção do CEO, apresentou suas evidências fabricadas a James. Ela esperava que ele ficasse do lado dela, mas James, seguindo as instruções do verdadeiro Tom, permaneceu evasivo. Este é um assunto sério, disse James, folheando a pasta com uma expressão neutra. Conduziremos uma investigação completa antes de tomar qualquer decisão. O sorriso de Lucy vacilou. Mas as evidências são claras, Sr. Johnson. James ergueu o olhar bruscamente. Nós vamos investigar, sem mais discussão. Uma semana após o casamento simples, a vida de Amélia havia se tornado um turbilhão de desafios e emoções. As falsas acusações de Lucy pairavam sobre ela, e embora vovó Mary e Tommy a apoiassem, ela ainda sentia o peso da situação. Numa noite, enquanto ficava até tarde no escritório para trabalhar em sua defesa, Amélia decidiu pegar um café na copa. Ao passar por uma sala de conferências próxima, ela ouviu vozes e parou. A porta estava entreaberta e ela reconheceu a voz familiar de seu marido, Tommy. James, preciso acabar com essa farsa em breve, dizia Tommy. A Amélia não merece mais ficar no escuro.
Tentei contar a ela, mas ela não acreditou em mim. Agora que estamos casados, não posso continuar mentindo para ela. Senhor, respondeu James, entendo sua preocupação, mas revelar sua identidade pode complicar as coisas, especialmente com as acusações da Lucy pairando sobre a Amélia. O coração de Amélia deu um salto. Ela se inclinou para ouvir mais, sua mente acelerada. Senhor, por que o Sr. Johnson está chamando Tommy de senhor? Não me importo com complicações, disse Tommy com firmeza. Amélia merece a verdade. Eu sou Tom Johnson, o CEO deste escritório, e meu disfarce de estagiário era apenas para observar como as coisas funcionavam aqui. A respiração de Amélia ficou presa na garganta. Tommy, é o Tom Johnson? Ela tropeçou para trás da porta, sua mente em turbilhão. As peças se encaixaram, suas percepções nos casos, sua confiança, até mesmo a estranha insistência de vovó Mary para que se casassem. Tudo fazia sentido agora. Mais tarde naquela noite, Amélia esperou por Tommy em seu apartamento. Quando ele entrou, percebeu imediatamente que algo estava errado. Amélia, o que está acontecendo? Ele perguntou, pousando a pasta. Ouvi você conversando com o James, disse ela, cruzando os braços. Você é Tom Johnson, o CEO do escritório. O bilionário Tom Johnson. Tommy congelou. Por um momento ele considerou negar, mas sabia que era inútil. Ele suspirou profundamente. Amélia, eu posso explicar. Você mentiu para mim, disse ela, a voz trêmula. Você fingiu ser um estagiário e depois se casou comigo sem me dizer quem você era. Eu não queria te machucar, disse Tommy, aproximando-se. Tentei te dizer a verdade antes, mas você não acreditou em mim. Eu não queria te perder e não queria que você sentisse que eu estava tentando te enganar. Amélia olhou para ele, suas emoções oscilando entre raiva e compreensão. Por que não me contou antes do casamento? Eu queria, mas tive medo, admitiu Tommy. Medo de que você se sentisse traída ou que pensasse que eu só me casei com você por causa dos esquemas da vovó. Eu te amo, Amélia. Essa é a única razão pela qual me casei com você. E ainda te devo um grande casamento, se você aceitar. A raiva de Amélia se abrandou com suas palavras. Ela podia ver a sinceridade em seus olhos. Após uma longa pausa, ela disse. Preciso de tempo para processar isso, Tommy, mas não vou te deixar. Eu também te amo. Alívio o inundou, e ele assentiu. Obrigado por me dar uma chance de consertar as coisas. Na manhã seguinte, Tommy tomou uma decisão. Ele encerrou oficialmente seu disfarce de estagiário e retomou seu papel como CEO do escritório. Vovó Mary também decidiu que era hora de parar. Quando ele não apareceu como estagiário, os rumores se espalharam como fogo. Lucy, é claro, foi a voz mais alta. Parece que aquele estagiário intrometido mexeu com as pessoas erradas, disse ela com um sorriso de escárnio. Ouvi dizer que ele foi demitido. Bem feito por meter o nariz onde não é chamado. Seu comentário provocou risos de outros no escritório, e eles voltaram sua atenção para Amélia. Você provavelmente é a próxima, disse Lucy, seu tom pingando falsa simpatia. Acho que se ligar aquele cara não foi a jogada mais inteligente. Amélia permaneceu calma, sua expressão neutra. Ela não os corrigiu nem revelou a verdade. Ela simplesmente sorriu educadamente e voltou ao trabalho, ignorando as provocações. Ela sabia que todos descobririam em breve e quando o fizessem, suas reações seriam impagáveis. Tom Johnson havia retornado oficialmente à sua posição como CEO, comandando o respeito e admiração de todos no escritório. No entanto, ele não mais interagia com os funcionários em um nível pessoal, mantendo uma distância profissional. Apenas Amélia sabia que o CEO intimidador era o mesmo homem que um dia fora o humilde estagiário, Tommy. Ela guardou seu segredo, mesmo enquanto sussurros e fofocas continuavam a girar no grande escritório, especialmente no departamento de Amélia. Numa tarde, um burburinho de empolgação varreu o escritório. Os funcionários sussurravam uns aos outros sobre um boato de que o Sr. Johnson havia pegado um voo particular para Paris para comprar um colar no valor de milhões. A peça, famosamente chamada de Coração do Oceano, dizia-se ser um extravagante símbolo de amor. Ele deve ter comprado para a esposa, especulou um advogado. Mas quem é ela? Perguntou outro. Ninguém viu ou ouviu nada sobre o Sr. Johnson ser casado. Lucy, sempre ávida por alimentar o drama, inclinou-se conspiratoriamente. Ouvi dizer que é para seu primeiro amor, disse ela, uma mulher chamada Lila. Ela é deslumbrante e vem de uma família muito rica.
Aparentemente, ela é a senhora Johnson. A fofoca se intensificou quando, mais tarde naquele dia, uma mulher glamourosa entrou no escritório. Lila, vestida com uma roupa de grife e usando um deslumbrante colar de diamantes, chamava a atenção por onde passava. Ela se apresentou com confiança, alegando ser a esposa de Tom Johnson. Os funcionários imediatamente começaram a bajulá-la, ansiosos para ganhar seu favor. Ela é linda, sussurrou Lucy em voz alta, lançando um olhar presunçoso para Amélia. Dá pra ver porque o Sr. Johnson escolheria alguém como ela. Algumas pessoas deveriam saber seu lugar. Amélia manteve a cabeça baixa, recusando-se a se envolver. Seu coração acelerou enquanto as dúvidas surgiam. Ela sabia que Tom a amava, mas a maneira como todos tratavam Lila e o colar deslumbrante que ela usava fizeram questionar se ela poderia realmente competir com alguém do passado de Tom. Lila não perdeu tempo em procurar Amélia. Ela se aproximou dela com um sorriso doce, mas condescendente. Então você é Amélia, disse Lila, olhando-a de cima a baixo. Ouvi falar muito de você. Amélia se manteve firme, sua voz calma. Prazer em conhecê-la. Lila inclinou a cabeça. Deve ser difícil trabalhar aqui, cercada por tanta pressão. Espero que você não leve para o lado pessoal se as coisas não derem certo para você. Afinal, nem todo mundo é feito para este ambiente. Amélia sabia o que Lila estava insinuando, mas se recusou a deixar transparecer. Agradeço sua preocupação, respondeu ela com naturalidade, mas acho que consigo me virar muito bem. O sorriso de Lila vacilou por um momento, mas ela se recuperou rapidamente. Bem, boa sorte, querida, disse ela antes de se afastar, seu colar capturando a luz e atraindo olhares de admiração de todos ao redor. Naquela noite, Tom buscou Amélia após o trabalho. Enquanto estavam em seu carro, a caminho de um jantar com vovó Mary, Tom notou seu silêncio incomum. No que você está pensando? Ele perguntou, olhando para ela. Amélia hesitou antes de falar. Ouvi sobre o colar, admitiu ela, e sobre a Lila. Ela apareceu no escritório hoje. Tom franziu a testa. O que ela disse para você? Ela não disse muito, respondeu Amélia, mas o jeito que ela agiu, o jeito que todo mundo a tratou me fez pensar-se. Ela parou sem saber como continuar. Se o quê? Tom incentivou gentilmente. Se você se arrepende de estar comigo, disse Amélia baixinho, sua voz quase inaudível. Tom encostou o carro e virou-se para encará-la. Amélia, olhe para mim. Ela olhou, seus olhos cheios de incerteza. Tom pegou uma elegante caixa de veludo do porta-luvas. Ele a abriu, revelando o verdadeiro colar coração do oceano, brilhando com um esplendor inigualável. Isto é para você, disse ele, prendendo o colar em seu pescoço. Eu voei para Paris para comprar isso porque você é a única mulher para quem eu já quis dar, não para Lila, não para mais ninguém, para você. A respiração de Amélia ficou presa enquanto ela tocava o colar, dominada por sua beleza e pelo significado por trás dele. Tom. A Lila não significa nada para mim, continuou Tom. Ela faz parte do passado e eu segui em frente. Você é minha esposa, Amélia. Eu te amo e ninguém mais poderia tomar o seu lugar. Lágrimas encheram os olhos de Amélia enquanto ela sorria. As dúvidas que a corroíam desapareceram em um instante. Obrigada, disse ela suavemente. Eu também te amo. Tom beijou sua testa e ligou o carro novamente. Agora, não vamos deixar a vovó esperando. Ela ficará emocionada ao te ver usando esse colar. A atmosfera no escritório estava tensa enquanto Amélia continuava a trabalhar em sua defesa contra as acusações de vazamento de documentos. Lucy tinha sido implacável em suas alegações, e muitos funcionários começaram a sussurrar que a carreira de Amélia estava acabada. Mas Amélia não era de desistir facilmente. Com a ajuda dos recursos de vovó Mary e o apoio secreto de Tom, Amélia trabalhou incansavelmente para reunir provas. Após dias vasculhando e-mails, imagens de vigilância e registros do sistema, ela finalmente encontrou o que procurava: a prova de que Lucy havia fabricado os e-mails e plantado evidências falsas para incriminá-la. Amélia apresentou as descobertas em uma reunião de investigação interna. Aqui estão os metadados do e-mail, disse ela com confiança, distribuindo cópias para o painel. Mostra que o suposto vazamento veio da conta da Lucy, não da minha. Além disso, esta filmagem de vigilância confirma que ela acessou os arquivos em questão fora do horário de expediente. A sala irrompeu em murmúrios enquanto as evidências eram revisadas.
Lucy, sentada do outro lado da mesa, empalideceu. Isso é ridículo! Exclamou Lucy, tentando manter a compostura. Você deve ter falsificado isso. Um dos sócios sêniores a interrompeu. Chega, Lucy. A evidência é clara. Você não apenas incriminou a Amélia, mas também violou as políticas de confidencialidade da empresa. Este escritório não tem lugar para alguém como você. O rosto de Lucy se contorceu de raiva e desespero. Vocês não entendem. Ela não pertence aqui. Ela não é nada comparada a mim. Naquele momento, a porta se abriu e Lila entrou, sua presença comandando a atenção. Nem tente me culpar, Lucy, disse ela, a voz gélida, mas não se preocupe, admitirei minha parte. A sala ficou em silêncio enquanto Lila confessava ter colaborado com Lucy, fornecendo acesso a documentos falsos e orientando-a sobre como sabotar Amélia. A motivação de Lila era simples: ciúme. Ela queria minar Amélia e reacender seu relacionamento com Tom. Tom, que observava em silêncio, finalmente deu um passo à frente. Vocês duas deveriam ter vergonha, disse ele friamente. Suas ações prejudicaram uma mulher inocente e mancharam a reputação deste escritório. Lucy e Lila foram escoltadas para fora da sala enquanto murmúrios de incredulidade enchiam o ar. Tom ficou à frente da sala, sua expressão firme, mas calma. Antes de prosseguirmos, há algo que preciso dizer, começou Tom, sua voz carregada de autoridade. Muitos de vocês se perguntaram sobre meu tempo aqui como estagiário. Eu não estava aqui para aprender, estava aqui para observar. Os funcionários trocaram olhares confusos, sem saber o que ele queria dizer. Tom endireitou a postura. Eu sou Tom Johnson, CEO deste escritório. Sons de surpresa encheram a sala enquanto todos o encaravam em choque. As observações zombeteiras de Lucy, as suposições sobre sua demissão, tudo o que eles acreditavam sobre o estagiário quieto foi virado de cabeça para baixo. E há mais uma coisa, continuou Tom, seu olhar suavizando ao pousar em Amélia. Amélia não é apenas uma funcionária aqui. Ela é minha esposa. Nós nos casamos recentemente e tenho orgulho de chamá-la de minha parceira de vida. O coração de Amélia se encheu de alegria ao olhar para Tom. Ele finalmente havia revelado a verdade e o fizera enquanto a defendia publicamente. A sala caiu em um silêncio atordoado. Então, um por um, os funcionários começaram a falar, suas vozes cheias de culpa. Senhora Johnson, nós não sabíamos, disse um. Sentimos muito pela forma como a tratamos, acrescentou outro. Não queríamos te machucar. Por favor, nos perdoe, intervieram os ex-aliados de Lucy. Amélia manteve a cabeça erguida. Não se trata de eu perdoar vocês, disse ela com firmeza. Trata-se de entender que o bullying é inaceitável, não importa a quem seja dirigido, rico ou pobre, poderoso ou impotente. O assédio no local de trabalho não é apenas antiético, é ilegal, e espero que vocês tenham aprendido essa lição hoje. Tom assentiu em concordância, dirigindo-se à sala. Amélia está certa. Este escritório não tolerará tal comportamento daqui para frente. Aprendam com esta experiência ou se verão procurando trabalho em outro lugar. Os funcionários assentiram solenemente, claramente abalados pela reviravolta dos acontecimentos. Ao final da reunião, Tom pegou a mão de Amélia e a conduziu para fora da sala, de cabeça erguida. Embora o caminho tenha sido turbulento, eles emergiram mais fortes, com seu amor e integridade intactos. Obrigada, disse Amélia suavemente quando entraram no escritório dele. Pelo quê? Perguntou Tom, envolvendo-a com um braço. Por estar ao meu lado, respondeu ela, sorrindo. Tom se inclinou, sua testa descansando contra a dela. Eu sempre estarei ao seu lado, Amélia. Você é meu coração e meu futuro. Amélia e Tom rapidamente se tornaram o assunto do escritório. Conhecidos agora como Power Couple, sua dinâmica era uma mistura de profissionalismo e afeto que deixava muitos maravilhados. A graça e determinação de Amélia, juntamente com a liderança afiada de Tom, os tornaram uma equipe imbatível. Sua história de amor se tornou uma inspiração silenciosa, e até mesmo os funcionários que antes zombavam de Amélia agora a tratavam com respeito e admiração. Numa noite tranquila após o trabalho, Amélia e Tom sentaram-se na varanda de sua luxuosa casa, desfrutando de uma xícara de chá quente. As luzes da cidade cintilavam à distância, e o ar estava preenchido pelo silêncio confortável de duas pessoas profundamente conectadas. Amélia, começou Tom, quebrando o silêncio, há algo que eu queria te contar. É sobre por que me tornei advogado.
Amélia ergueu uma sobrancelha em curiosidade. Por quê? Tom pousou a xícara e olhou para ela, sua expressão suave e nostálgica. Por sua causa. Por minha causa? Perguntou Amélia, surpresa. Tom assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Você provavelmente não se lembra, mas quando éramos adolescentes, nos encontramos uma vez. Você me salvou. A testa de Amélia se franziu, e ela se inclinou para mais perto. Me conte. A memória era vívida na mente de Tom. Como um adolescente tímido, ele havia sido encurralado por um grupo de valentões no pátio da escola. Eles o provocavam por seu jeito quieto e sua riqueza, empurrando-o enquanto ele tentava se defender. Acha que é melhor que a gente riquinho? Zombou um dos valentões. Assim que Tom se preparou para outro empurrão, uma voz ecoou. Deixem ele em paz. Os valentões se viraram para ver uma garota de olhos ardentes marchando em direção a eles. Era Amélia. Ela se postou entre Tom e seus algozes, as mãos nos quadris, parecendo tão feroz quanto uma leoa. Quem você pensa que é? Zombou um dos valentões. Sou alguém que vai se tornar advogada, declarou Amélia, sua voz firme, e quando eu me tornar, vou processar cada um de vocês por assédio e bullying. Os valentões riram nervosamente. Mas algo na determinação de Amélia os fez pensar duas vezes quando ela pegou o telefone, discando um número. Resmungando insultos baixinho, eles finalmente foram embora. Amélia virou-se para Tom, que ainda estava atordoado. Você está bem? Perguntou ela, seu tom mais suave agora. Tom assentiu, olhando para ela com admiração. Obrigado. Não me agradeça, disse Amélia, limpando a saia. Apenas certifique-se de se defender da próxima vez. Enquanto a memória se desvanecia, Tom olhou para Amélia. Você provavelmente esqueceu daquele dia. Mas eu nunca esqueci. Vê-la me defendendo com tanta coragem, isso mudou algo em mim. Eu queria ser como você. Lutar pelo que é certo. Proteger as pessoas que não podiam se proteger. Amélia piscou, os olhos arregalados. Tom, eu não fazia ideia. Tom sorriu. Quando entrei no escritório e te vi novamente, eu te reconheci imediatamente. Sabia que não poderia te deixar escapar desta vez. Mesmo sem a interferência da vovó, eu teria feito tudo ao meu alcance para te fazer minha. As bochechas de Amélia coraram, e ela sorriu timidamente. Você guardou isso todo esse tempo? Cada palavra, disse Tom, puxando-a para mais perto. Você tem sido minha inspiração desde o começo, Amélia. Ela sorriu, seu coração se enchendo de amor. Não posso acreditar nisso. Tom se inclinou, sua voz baixa e cheia de afeto. Acredite, Senhora Johnson. Eles compartilharam um abraço apaixonado, sua conexão aprofundada pela revelação de seu passado compartilhado. Para Amélia, a ideia de que ela havia, sem saber, influenciado a vida de Tom tão profundamente a encheu de calor e orgulho. No dia seguinte, vovó Mary os convidou para jantar. Enquanto estavam sentados à mesa, ela não pôde deixar de olhá-los com malícia. Vocês dois formam um casal adorável, disse ela, sorrindo calorosamente. Mas sabem o que tornaria isso ainda melhor? Amélia inclinou a cabeça. O que, vovó? Bisnetos! Exclamou vovó Mary com uma risada. Não estou ficando mais jovem, sabem? Um pequenino correndo por aí seria a adição perfeita a esta família. O rosto de Amélia ficou vermelho vivo e ela gaguejou. Vovó. Tom, por outro lado, riu, claramente se divertindo. Não há pressa, vovó. Estamos indo um passo de cada vez. Vovó Mary dispensou com um gesto brincalhão. Bobagem. Vocês estão casados agora. O que estão esperando? Amélia cobriu o rosto com as mãos, enquanto Tom estendeu a mão para apertar seu ombro, sua risada contagiante. Vamos ter isso em mente, vovó, disse ele, provocando. Conforme a noite avançava, a conversa mudou, mas as dicas brincalhonas de vovó Mary permaneceram na mente de Amélia. Ela pegou Tom sorrindo para ela algumas vezes, seus olhos brilhando de diversão. Ao saírem da casa de vovó Mary naquela noite, Amélia deslizou a mão na de Tom. Ela não vai desistir, vai? Nenhuma chance, respondeu Tom com um sorriso. Mas não se preocupe, vamos resolver isso no nosso tempo. Amélia sorriu, encostando a cabeça em seu ombro.
Com seu amor fortalecido pela honestidade e pelo passado, Amélia se sentia pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse, seja lidando com os desafios do escritório ou com a intromissão bem-intencionada de vovó Mary. Lila sentou-se em seu carro do lado de fora da mansão de Tom e Amélia, o maxilar cerrado de determinação. Ela não podia acreditar que havia sido descartada tão facilmente. Ver Tom cobrir Amélia de amor e atenção a levará ao limite. Ela não ia perder o belo bilionário para uma garota pobre como ela via. Ela tinha um plano e estava pronta para executá-lo. Naquela tarde, enquanto Amélia estava fora resolvendo algumas coisas, Lila conseguiu entrar na mansão. Ela teve o cuidado de evitar os funcionários da casa, movendo-se furtivamente em direção à cozinha. Lá, ela encontrou uma garrafa de vinho gelando na geladeira. Sorrindo para si mesma, ela tirou um pequeno frasco da bolsa e derramou seu conteúdo no vinho. Isso vai lembrá-lo do que tínhamos, murmurou para si mesma. Ela serviu uma taça, colocando-a na mesinha de centro da sala de estar, onde sabia que Tom se sentaria depois do trabalho. Confiante em seu plano, Lila se escondeu na sala e observou Tom beber o vinho. Sem o conhecimento de Lila, vovó Mary havia decidido passar na mansão sem avisar. Ao entrar pela porta da frente, ela imediatamente sentiu que algo estava errado. Vendo Lila esparramada casualmente na sala de estar, os olhos perspicazes de vovó Mary se estreitaram. "O que você está fazendo aqui, Lila?" exigiu ela, sua voz firme. A confiança de Lila vacilou por um momento, mas ela se recuperou rapidamente. "Oh, vovó Mary, eu só vim visitar o Tom. Pensei que poderíamos colocar o papo em dia." O olhar de vovó Mary se moveu para a taça de vinho na mesa. Anos de experiência lhe disseram que algo não estava certo. "Tom não te convidou, e ele certamente não precisa colocar o papo em dia com você." Antes que Lila pudesse responder, vovó Mary pegou a taça e a cheirou. Seu rosto escureceu. "O que você fez?" exigiu vovó Mary, sua voz gélida. "Você batizou esta bebida?" Lila gaguejou. Eu não." "Chega!" Vovó Mary cortou-a. Ela se virou para o segurança mais próximo. "Tire essa mulher daqui imediatamente e certifique-se de que ela nunca mais pise nesta casa." Os guardas rapidamente escoltaram uma Lila furiosa e derrotada para fora da mansão. Vovó Mary suspirou sua raiva, dando lugar à preocupação. Ela imediatamente ligou para Amélia. Amélia chegou à mansão pouco depois, alarmada com a chamada de vovó Mary. "Vovó, o que aconteceu?" perguntou ela, correndo para dentro. Vovó Mary contou tudo, desde Lila entrando na casa e drogando Tom. O rosto de Amélia empalideceu de raiva e incredulidade. "Ela não vai se safar dessa", disse Amélia com firmeza. Vovó Mary deu-lhe um sorriso astuto. "Eu já cuidei dela, mas há outra coisa que você precisa cuidar." "O que você quer dizer?" perguntou Amélia, confusa. Vovó Mary levou Amélia ao quarto onde Tom já estava histérico, ainda processando o que havia acontecido. "Vocês dois precisam de um tempo a sós", disse vovó Mary, empurrando Amélia gentilmente para dentro do quarto. Antes que qualquer um dos dois pudesse protestar, vovó Mary fechou a porta e a trancou. Amélia piscou. "Vovó, o que você está fazendo?" "Resolvendo suas prioridades", gritou vovó Mary do outro lado. "Vocês vão me agradecer depois." Tom riu, levantando-se e caminhando até Amélia. "Parece que estamos presos." Amélia suspirou, mas não pôde deixar de sorrir. "Não acredito que a Lila chegaria a um ponto tão baixo." Tom pegou suas mãos, sua expressão séria. "Ela não importa, Amélia. Você é a única mulher com quem me importo. Você é minha esposa e nada jamais mudará isso." Amélia olhou em seus olhos e não viu nada além de sinceridade. Ela sentiu uma onda de alívio e se inclinou para ele. "Eu te amo", Tom disse ela suavemente. "Eu também te amo", respondeu ele, puxando-a para mais perto. 2 semanas depois, a família Johnson se reuniu para um jantar tranquilo na casa de vovó Mary. A atmosfera era leve e alegre, com risos enchendo a sala. Enquanto o prato principal era servido, Amélia de repente pediu licença, correndo para o banheiro. Ela retornou momentos depois, parecendo pálida. Tom notou imediatamente. "Amélia, você está bem?" "Eu acho que comi algo que não me fez bem", disse ela fracamente. Os olhos de vovó Mary se iluminaram com suspeita, mas ela não disse nada.
Tom se levantou, a preocupação estampada em seu rosto. É isso. Nós vamos para o hospital. Amélia protestou fracamente, mas Tom insistiu. Não vou correr riscos, disse ele com firmeza. Enquanto eles saíam, vovó Mary recostou-se na cadeira com um sorriso conhecedor. Bem, disse ela para si mesma. Parece que terei meu bisneto mais cedo do que pensava. Mais tarde naquela noite, o médico confirmou que vovó Mary havia suspeitado. Amélia estava grávida. A alegria de Tom era imensurável, e o coração de Amélia se encheu de felicidade. Quando eles compartilharam a notícia com vovó Mary, ela quase dançou de alegria. A jornada deles fora repleta de desafios e surpresas, mas ao olharem para este novo capítulo, Tom e Amélia sabiam que eram mais fortes juntos. O amor deles, forjado através de provações e honestidade, apenas começara a florescer.